Senhor Vice-Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores que estão aqui presentes, já temos quórum e vamos iniciar a nossa continuação da Assembleia que se iniciou no passado dia 23. Como se recordam, nós decidimos até ao ponto número 4 e, portanto, vamos passar a analisar e a votar os pontos do número 5 em diante. Há aqui uma proposta há uma proposta do Bloco de Esquerda. Diga. Sim, também. Há uma proposta do Bloco de Esquerda para que, embora sendo votados em separado, os pontos números 5, 6 e 9, penso que é isto, Luís Salgado, 5, 6 e 9 sejam discutidos em conjunto, embora, obviamente, a votação se faça de seguida, individualmente. E eu ia também sugerir, se estivessem de acordo, que os pontos 10, 11 e 12 sejam também discutidos em conjunto, embora depois votados em separado. E, portanto, se estão de acordo, não vendo que há 10, 11 e 12. Estes pontos era vamos lá ver, era da agenda original. Na medida em que isto é uma nova sessão, temos que retirar os primeiros 4 pontos, mas enfim, para referência estão a perceber o que é que eu lhes quis dizer. Portanto, o primeiro ponto a ser discutido hoje tem que ver com a revogação das propostas 21/2013, 1610/2013, 1100/2014, relativas à permuta de património imobiliário com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Este ponto sugiro que seja discutido também com o que vem a seguir, que é a aquisição de 207 imóveis sítios nos bairros Irene, Maria e Calouste de Gulbenkian, através da Cascais Envolvente, e o ponto número 9, que tem que ver com a cedência gratuita de 3 parcelas de terreno sítias em Cascais, com a área de 4.778 metros quadrados, cedência à Santa Casa da Misericórdia. De facto, estes 3 pontos entrelaçam-se, estão referidos exatamente à mesma realidade subjacente, digamos assim. Eu não sei se o Sr. Vice-Presidente da Câmara quer fazer alguma introdução a estes pontos, não? Então estão os pontos a debate. O Sr. Deputado Luís Salgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a mesa, membros do Executivo aqui presentes, senhores vereadores, membros da Assembleia Municipal, estimado público. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, a permuta aqui proposta a ser revogada foi em janeiro de 2013, vista como parte da solução para os problemas surgidos para a Santa Casa da Misericórdia de Cascais e que derivaram da não aprovação do plano de pormenor para a zona da antiga Praça de Torres de Cascais. E parece-nos que, como está a ser feito, este ponto tem que ser analisado em conjunto com os pontos 6 e 9, hoje também em apreciação. Sabemos que a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, instituição particular de solidariedade social, nos idos dos anos 2000, tentou potenciar via negócio imobiliário e em conjunto com um fundo da Teixeira Duarte, chamado Teixeira Duarte Fundo, os terrenos que detinha na antiga Praça de Torres de Cascais. Segundo informação da própria Misericórdia de Cascais, constante do seu plano de atividades e orçamento para 2016, em 2000 esta contraiu financiamentos bancários num montante global de cerca de 9,6 milhões de euros, tendo em vista a construção naquele local. Com a gestão que foi feita pelos órgãos daquela instituição, chegou-se ao ponto incompreensível de resultados previsionais negativos para o ano de 2016 na ordem de 1,3 milhões de euros. Um prejuízo desta ordem de grandeza numa instituição que tem ganhos estimados para 2016 num montante de perto de 16,58 milhões de euros ultrapassa o preocupante e aproxima-se do inadmissível.
Prejuízos estes que provocaram, segundo a comunicação social, em 2015, uma posição da autarquia em que falava de má gestão e colocava em cima da mesa a hipótese de vir a chamar a si a gestão de todas as infraestruturas em risco e, no caso em concreto, por haver creches com fecho anunciado, por a situação económica ser tão grave na Santa Casa de Misericórdia de Cascais. Sabemos que os prejuízos globais das creches, por exemplo, e se apenas das creches, foram em 2015 superiores a 300 mil euros. Sabemos que mais de 1/3 das crianças que frequentam aquelas creches paga mais de 200 euros por mês e que apenas 1/4 dessas crianças pagam menos de 60 euros por mês e que a Segurança Social, à data, pagava à Misericórdia de Cascais cerca de 250 euros por mês por criança. A todos estes valores acrescia ainda uma comparticipação do município de Cascais, através da Câmara, de mensalidades entre os 111 euros e os 296 euros por criança que se encontrasse em situação económica desfavorável. O Sr. Presidente da Câmara afirmou então, perante esta Assembleia, que esta situação de ruptura só pode ser explicada por má gestão. O Sr. Presidente da Câmara afirmou estar disposto a assumir as creches que davam prejuízo à Santa Casa da Misericórdia, procurando várias soluções. O atual provedor, em afirmações no seu início de mandato, e portanto reporto-me a janeiro de 2016, à revista Visão, recusou a acusação de má gestão e admite que o terreno onde existia a Praça de Torres se transformou num problema complexo. Foi deitada abaixo, e cito, para projeto urbanístico, quando mudou o Executivo, chumbaram o plano pormenor. Contraiu-se empréstimo com base no que ia render a Praça de Torres e ficaram as dívidas. É o grande problema dos últimos 8 anos. Fim de citação. Apesar disso, acredita que estará para breve uma solução. E aqui temos a solução. Anula-se uma permuta já em si, a solução menos má para uma situação, solução menos má para os municípios e para o município, e prevêem-se soluções que não foram debatidas nem sujeitas a debate alargado. E, no entanto, sabemos que o valor das rendas dos bairros sociais, cujos fogos a Câmara propõe adquirir no ponto seguinte, provocam perdas por imparidades, incluindo valores cuja cobrança se perspectiva difícil. Não houve nenhuma due diligence ou outro estudo demonstrativo que tenhamos conhecimento, pelo menos, que nos permita aferir de todos os custos, valorizações, depreciações, eventuais litispendências ou quaisquer outros valores de reabilitação ou apossamento dos bens, ónus ou demais encargos que existam. E que a gestão patrimonial representa na Santa Casa de Misericórdia de Cascais um custo correspondente a 12,5% dos gastos totais, ou seja, cerca de 2,25 milhões de euros, sem que saibamos que parte corresponde à gestão dos bens imóveis aqui a adquirir. Sabemos também que a Misericórdia de Cascais tem outros imóveis devolutos e terrenos disponíveis que poderá valorizar, pois assim afirma no plano de atividades para o ano em curso. O que nos leva a perguntar se não haveriam outras soluções que não estas apresentadas, uma vez que ainda haveria campo a explorar pela própria Misericórdia antes de ter de ser o município a suportar os custos derivados de uma má gestão de uma IPSS que se deveria ter mantido numa ação dentro das suas atribuições e que, não o fazendo, entrou em campo que desconhecia e lhe criou prejuízos avultados. Indica-nos o Executivo que é preciso que se revoguem as deliberações anteriores para que se possam considerar novas soluções, mas não apresenta qualquer proposta que se possa afigurar como solução, nem tampouco abre o debate contra eventuais propostas ou soluções que possam ser apresentadas. Estamos certos que existirão outras soluções para esta questão, que se consubstancia nas dificuldades financeiras e de liquidez da Santa Casa de Misericórdia de Cascais, mas parece-nos que está na altura de exigir mais ao Executivo, apelando à apresentação a esta Assembleia de soluções concretas que não onerem ainda mais o orçamento camarário. Tem de haver um fio condutor, um caminho definido e um projeto a defender. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, estamos a discutir. Sr. Deputado Caldeira Santos, PSD. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, estimados colegas da Assembleia, Srs. Municípios. É curioso termos terminado de ouvir a intervenção do Bloco de Esquerda. E eu venho aqui apenas por relembrar aquilo que foi referido na última Assembleia, ao fim e ao cabo, tratando-se esta Assembleia de uma sequência da anterior,
é interessante relembrar as críticas que foram feitas a este Executivo. E precisamente as críticas que foram feitas a este Executivo foi, ainda que um pouco inócuas e vazias, que este Executivo não tinha estratégia, não cuidava dos munícipes, etc, 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 etc. Temos aqui 2 pontos, e é por isso que eu aqui venho, que convém realçar, que têm a ver com política social. E tem a ver com política social, porquê? Porque aquilo que nós estamos a discutir nestes vários pontos, aquilo que mais importante interessa neste momento, é que estamos a possibilitar a reabilitação de um bairro de Cascais, com a possibilidade de pessoas que vivem há gerações naquele bairro poderem vir a adquirir ou a assegurar a permanência nessas residências de uma forma muito mais estável, muito mais sustentável e que inclusivamente vai permitir à Câmara ter uma intervenção no sentido de requalificar essa zona. E espanta-me que um partido da oposição, que se intitula baluarte da esquerda, que se intitula baluarte da política social e que critica esta Câmara por não ter estratégia, venha precisamente em matéria social pôr em causa a Câmara. É curioso que, se nós lembrarmos, há uns tempos recentes, acusava-se o Partido Social Democrata de só olhar a números e não olhar às pessoas. O anterior governo, por várias vezes, foi criticado por ligar apenas ao déficit, por ligar aos números, por ligar à despesa e por se esquecer das pessoas. E precisamente num ponto onde estamos a falar de pessoas, o Bloco de Esquerda vem com números criticar este Executivo. É curioso, Sr. Presidente. Eu gostei muito de ouvir o Bloco de Esquerda hoje, porque fez precisamente aquilo que gosta de criticar, que é o PSD só fala em números, não fala em pessoas. Pois aquilo que eu digo aos senhores do Bloco de Esquerda é que às vezes os números têm por trás pessoas. E neste caso estamos a pensar em pessoas, não estamos a pensar em números. Infelizmente os senhores vieram aqui falar em números, em números, em números e esqueceram-se do fim, o fim a que se destina este ponto que nós vamos votar, que é a estabilidade da habitação de muitas famílias que vivem há gerações em Cascais. Obrigado, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, Presidente da Junta de Freguesia Cascais-Estoril. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente em exercício, os vereadores, cumprimentar também os caros colegas deputados municipais, Presidente da Junta Pública aqui presente. E, de facto, e lamento a intervenção que foi feita aqui por parte do Bloco de Esquerda, que mais não é de ter um profundo total desconhecimento do que é a instituição Santa Casa de Misericórdia de Cascais. Lamento, mas não é uma novidade, uma vez que temos vindo a assistir ao longo deste mandato as intervenções por parte do Bloco de Esquerda, sempre com desconfiança para as instituições de solidariedade social, portanto, para as IPs, sempre. Em colocou em causa diversas vezes sobre a política, tanto social, tanto do município, tanto e os apoios, portanto, que eram dados às IPSS. Nós não podemos esquecer que a Santa Casa de Misericórdia de Cascais é a instituição mais antiga do concelho de Cascais, tem mais de 500 anos. E convidava, de facto, ao Bloco de Esquerda a fazer uma visita ao trabalho extraordinário, portanto, que a Santa Casa de Misericórdia de Cascais faz. Seja ao nível dos mais idosos, seja ao nível dos centros de dia, seja ao nível dos centros de convívio, nas creches, como aqui foi referido por parte do Bloco de Esquerda, todo o trabalho social que é desenvolvido pela instituição Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Estando estes 3 pontos aqui em discussão, e também estranhar, porque um dos pontos diz respeito à aquisição, portanto, de 207 focos, portanto, em 3 bairros, que vai permitir a resolução ou a reabilitação urbana destes 3 bairros. Bairro Irene, bairro Calouste de Gulbenkian e bairro Maria, que vai certamente, e estando estes focos passando para a Cascais Envolvente, e certamente a Cascais Envolvente está mais apta a gerir um parque habitacional e gerir os focos do que a Santa Casa de Misericórdia de Cascais, no nosso entender. Não que a Santa Casa de Misericórdia, portanto, o tenha feito de uma forma, mas é difícil, portanto, é sempre difícil gerir uma instituição social
com uma Santa Casa da Misericórdia, não só esta, mas todas as outras, portanto, do país. Portanto, porque gerir instituições sociais é difícil. É difícil, muitas vezes, ou a grande maioria delas das vezes, portanto, dão resultados operacionais negativos, porque também temos aqui um aspecto social que é de relevar. E convido, mais uma vez, o Presidente ao Bloco de Esquerda a fazer uma visita a todos os equipamentos da Santa Casa de Misericórdia de Cascais, que vão desde o Pisão em Alcabidez, passando pelas diversas creches, centros de convívio, lares, o lar também de Alcoitão, de Alcoitão não, do bairro da Cruz Vermelha, bairro Carlos Gulbenkian, fazia este convite ao Bloco de Esquerda. Vai permitir esta operação resolver um problema antigo, um problema que se já arrastava há demasiado tempo, e vai permitir dar também sustentabilidade em termos futuros à instituição Santa Casa de Misericórdia de Cascais, e certamente terá e será um reforço que será dado a nível do apoio social às famílias, às crianças e aos mais idosos. Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Gomes, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentá-lo à mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara e os respectivos vereadores, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Senhoras e Senhores Deputados, técnicos municipais e público aqui presente. Estamos a discutir três pontos esses que têm a ver com uma instituição que nos merece muito respeito, que é a Santa Casa de Misericórdia de Cascais. Tem feito um trabalho notável em termos sociais e não podemos deixar de realçar, portanto, esse facto. Mas uma coisa é certa, os problemas que neste momento a Santa Casa ainda, portanto, tem, também tem a ver com a gestão que este Executivo tem feito, no sentido de não resolver o problema com mais celeridade. Portanto, nós não queríamos votar contra, isso está fora de causa, mas não votamos, mas vamos fazer como protesto, não vamos votar a favor. Ou seja, porque este problema já podia ter sido resolvido há muito mais tempo para a Santa Casa de Misericórdia. E daí o Partido Socialista vai se abster. De uma forma de protesto, porque esta instituição tem feito um trabalho notável em termos sociais. Os problemas que foram arranjados, alguns podiam ter sido solucionados há muito mais tempo, há um tempo atrás, e não foi feito, e podia ter sido feito se tivesse havido vontade nesse sentido. Diz, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, quer fazer algum comentário sobre este? Sr. Deputado Caldeira Santos, percebi que tinha desistido da segunda intervenção. Sr. Presidente, é muito rápido. Efetivamente é caricato, e volto a dizer, depois da discussão que tivemos do orçamento, as intervenções que acabamos de ouvir. E mais caricato é quanto, e convém sublinhar, e por isso é que eu vim aqui, porque acho que deve ficar registado em acta. O Bloco de Esquerda parece estar contra esta proposta pela ajuda que a Câmara Municipal vai dar a uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia de Cascais. E o Partido Socialista veio aqui dizer que não vota a favor porque o Executivo devia ter sido mais célere na ajuda à Santa Casa da Misericórdia de Cascais. É curioso este paradigma e eu penso que quer as pessoas que usufruem do apoio da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, quer os munícipes em geral, eu acho que se vão deliciar com a política social da esquerda desta Casa, a do Partido Socialista e a do Bloco de Esquerda. É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Gomes. Sr. Presidente, eu não quero estar aqui numa troca de palavras, mas, sinceramente, Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos, dizer que é caricato. Mas eu também posso dizer que é caricato a sua intervenção, porque a democracia é isto, e nós temos a nossa nós temos uma forma de pensar. E tem que ser respeitada como temos que respeitar a vossa. Portanto, é isto que nós pensamos. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Gomes. Sr. Deputado Luís Salgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Caldeira Santos, eu sei que o Sr. Deputado só revê a alguns membros desta Assembleia determinadas capacidades, mas, não obstante, eu arguo as minhas. No jornal O Sol,
isto em 2015, foi o Presidente da Câmara que veio, tenho aqui, se quiser depois eu mando-lhe, foi o Sr. Presidente da Câmara, que infelizmente hoje não está cá, que veio dizer que a Misericórdia de Cascais estava a ser mal gerida. Não foi o Bloco de Esquerda. As políticas sociais do Bloco de Esquerda estão cá e, de certeza, que quando chegar a nossa vez de as implementar, faremos bem melhor do que vocês. Sem dúvida alguma. Pode-se rir. Agora, o que nós sabemos é que tínhamos aqui uma permuta e deixámos de ter uma permuta para agora fazer uma doação e pagar, ter que comprar. O que eu vejo é que o município de Cascais está a libertar mais dinheiro, vai libertar mais dinheiro agora do que iria libertar se nós não revogássemos esta proposta. E o que me preocupa também na Misericórdia de Cascais não é só a ação social, é valorosa, é a sua gestão. E não têm de ser os municípios de Cascais a sustentar a má gestão de uma IPSS, de uma instituição particular de solidariedade social. Sim, eu sei que vos custa ouvir, mas uma Misericórdia é uma instituição particular de solidariedade social. Pode vir ou não a ter utilidade pública. Exatamente. Mas o que eu vejo na certificação legal... Eu agradecia legal, que não houvesse diálogos. Fazem favor. O que eu vejo na certificação legal... Obrigado, Sr. Presidente. O que eu vejo na certificação legal de contas são várias reservas e um ênfase. E isto da Santa Casa da Misericórdia, como é óbvio. Ora, demonstrações financeiras, os ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento incluem reavaliações livres de imóveis registadas no exercícios de 93 a 2005. Face à atual conjuntura de mercado imobiliário e dado que as avaliações dos bens imóveis não foram objeto de qualquer atualização desde 2005, desconhecemos em que medida estes ativos se encontram ou não em imparidade e, consequentemente, qual o impacto nas demonstrações financeiras em referência ao fim de 31 de dezembro de 2015. Qual é o valor que nós estamos a dar ao negócio? Eu sei que nós estamos aqui a aprovar um empréstimo à Cascais Envolvente de 9,5 milhões de euros. O que eu vejo é que os 207 fogos que estamos aqui a adquirir não chegam aos 6 milhões de euros, 6 milhões e meio de euros em valor. Ou seja, nós estamos a pagar mais por bens que terão de ser recuperados e que depois têm ónus. Muitos deles, e está também na certificação legal de contas e no relatório de contas, que muitas das cobranças das rendas são impossíveis de fazer. Logo há processos de litispendência. E mais, e depois, para culminar, o que eu vejo é uma instituição social, que é o segundo maior empregador do Conselho, a ter um ênfase que diz que, à data de 31 de dezembro de 2015, um fundo de maneio negativo de cerca de 13 milhões de euros, pelo que a continuidade das suas operações depende da realização de futuras operações lucrativas, do continuado apoio das entidades oficiais, bem como da resolução da situação mencionada no parágrafo 9, e remete para a questão da Praça de Torres. Muito bem, ou seja, se não formos nós, aqui, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais está insolvente. Este é que é o problema. E está o município de Cascais a resolver um problema criado por particulares que, de acordo com a vossa ideologia, são os particulares, são os privados, que gerem bem. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Caldeira Santos, quer fazer... Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor de defender a honra. Sr. Presidente, é que a intervenção foi-me dirigida e, portanto, eu penso que tenho o direito de dizer alguma coisa, uma vez que fui questionado. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda começou por se dirigir... se é uma defesa de direito da honra, defenda a honra. Tal como fez o Sr. Deputado do Partido Socialista. Aquilo que eu gostaria de dizer é que, em democracia, efetivamente, cada um diz aquilo que entende. E o Partido Socialista pôs aqui a sua posição e eu limitei-me a sublinhar a vossa posição. Não disse nada de mais. Repeti qual era a vossa situação. Tal como relativamente ao Bloco de Esquerda, aquilo que parece que ao Bloco de Esquerda é mais importante é o dinheiro do que a política social e uma instituição como a Santa Casa de Misericórdia de Cascais, secular, que se tem boa ou má gestão neste momento a mim não me interessa, interessa-me a instituição em si, e se realmente há alguma má gestão, o senhor deputado deverá ir à Santa Casa da Misericórdia dizer o que disse aqui. Sr. Deputado, precisamente aquilo que o Executivo está... Vou já terminar, Sr. Presidente. Aquilo que o Executivo está a fazer é precisamente aquilo que o senhor disse. É viabilizar uma instituição que é secular, que tem história em Cascais, que faz política e social e que tem ajudado
centenas ou milhares de pessoas que, infelizmente, não têm o nível de vida que o Sr. Deputado tem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Ribeiro da Fonseca, do CDS. Boa noite, Sr. Presidente, Srs. vereadores, caros colegas e o público aqui presente. Mais uma vez, e foi só há 5 dias que eu aqui vim fazer uma nota parecida, estamos aqui a tratar de um assunto concreto que tem que ver com política, e política é a arte do possível. E eu apenas ouvi aqui palavras e críticas laterais e não ouvi nenhuma proposição de solução alternativa àquela que o Executivo conseguiu construir. Esta história, como todos sabem, já é antiga, tem-se vindo a arrastar no tempo por razões que inclusivamente são estranhas ao Executivo da Câmara, porque, como todos saberão, há outros parceiros envolvidos e com voz decisiva na construção de um acordo e de uma solução para esta situação. Portanto, se houve já uma solução que não foi levada avante, é porque, se calhar, o outro parceiro não deu o seu acordo. E é por isso que hoje, e só hoje, o Executivo aqui chega com outra construção, que essa sim conseguiu vencer, captar o acordo dos parceiros, todos envolvidos, e é por isso que aqui estamos, portanto, a discuti-la. Mas eu, sinceramente, mais uma vez, não ouvi discutir. Ouvi questões laterais, que a gestão da misericórdia não satisfaz. Mas, Sr. Deputado, mas não satisfaz hoje ou não satisfaz já há tempo? É que eu nunca ouvi levantar a questão aqui antes. E a misericórdia é realmente uma instituição da maior importância para o Conselho, pelo que faz, pela sua contribuição à vida dos cidadãos aqui de Cascais. E eu nunca ouvi dessa bancada, nunca ouvi até hoje, fosse levantada a preocupação sobre uma necessária análise à gestão da misericórdia, que seria boa ou má, mas que justificava essa análise. E só hoje que a Câmara consegue trazer aqui uma solução, é que essa questão é levantada, mas essa questão agora, meu caro amigo, é lateral. O que estamos a discutir hoje é uma proposta de solução concreta para um problema real, que é da maior importância para o Conselho, porque é da maior importância para a misericórdia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, uma segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Compete, de facto, esta Assembleia encontrar aqui uma solução e, como já aqui foi referido, não ouvimos nenhuma proposta alternativa desse lado. Mas esta proposta será certamente muito melhor, ou em termos futuros, do que a solução encontrada, portanto, pelo Partido Socialista, portanto, no ano de 2001. E isso é de referir e é de salientar. Sobre aqui a questão que foi levantada por parte do Bloco de Esquerda, sobre a questão da má gestão, ainda hoje mesmo foi prorrogado, portanto, pelo Ministro Vieira da Silva, por um período de 2 anos, o pagamento, portanto, do empréstimo, portanto, do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário. Este fundo, recorde-se, portanto, que foi criado, portanto, pelo anterior Governo, e hoje, portanto, o Partido Socialista, que reconhece, o próprio Ministro Vieira da Silva reconhece que a sustentabilidade económica ou financeira, portanto, do setor social é difícil. Portanto, é difícil e vai ser mais difícil. Portanto, todas as características, portanto, que temos em termos futuros, e felizmente, poderemos dar um exemplo, cada vez, e felizmente, as pessoas vivem mais tempo, mas acabam por surgir outros problemas associados a isso. Questões da saúde mental, ou também da necessidade, portanto, de construir lares e outros tipos de equipamentos que vai e permite e que dificulta muito a ação, portanto, do setor social na resolução, portanto, aqui de alguns assuntos. Mas hoje, portanto, e o Bloco de Esquerda que apoia este Governo, e este Governo também reconhece a dificuldade ao prorrogar por um período de mais 2 anos o pagamento do empréstimo do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Manuel Gomes já fez 2 intervenções. Queria... Faz favor.
Se não existe, existe defesa da honra. Deixem ouvir a intervenção. Existe defesa da honra. Só tenho de lamentar o seguinte, Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, Cascais, Estoril, ao Sr. Deputado, é que se o Partido Socialista em 2001 não fez um bom acordo, os senhores tiveram 15 anos para resolver este problema. Isso é que é de lamentar. Para uma organização desta dimensão, do apoio que faz, social, os senhores tiveram 15 anos para resolver. Nós fizemos mal em 2001, há 15 anos atrás, e os senhores tiveram 15 anos para resolver. Sr. Deputado Manuel Gomes, muito obrigado. Sr. Vice-Presidente da Câmara quer fazer alguma intervenção sobre estes 3 temas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite a todos os senhores deputados, ao público aqui presente. Uma saudação especial à senhora Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Cascais e a todos os membros da mesa e dos órgãos de gestão daquela casa. E permitam-me começar por tentar corrigir ou responder a algumas afirmações que eu ouvi aqui, nomeadamente sobre a atuação ou afirmações do Sr. Presidente da Câmara, que aproveito para relembrar, porque isto é uma continuação da última reunião da Assembleia Municipal, que se encontra em viagem oficial à Nicarágua, em representação do município, num Congresso Internacional de Democracia Participativa. E, portanto, é dessa forma e por essa razão que ele não está aqui hoje. Dizer o seguinte, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda lia há pouco algumas declarações do Sr. Presidente de Câmara que invocavam má gestão da Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Deixe-me dizer-lhe que essas declarações são retiradas completamente do seu contexto. Sim, Sr. Deputado, não tenha esse espanto que eu vou-lhe já explicar porquê. Tem a ver com uma creche e com uma carta que foi endereçada aos pais de todas as crianças frequentadoras daquela creche, que é a creche do Arneiro. A Santa Casa da Misericórdia e a mesa que gera a Santa Casa da Misericórdia decidiu, a dada altura, por incapacidade de manutenção em terreno positivo da gestão daquele equipamento, que aquele equipamento tinha que fechar no prazo de 1 ano. E, portanto, houve, de facto, o Sr. Presidente de Câmara fez uma alusão a essas declarações que estavam vertidas num texto de um ofício, dizendo que, então, poderia haver má gestão. O que é que nós hoje temos em 2016, em novembro de 2016? Temos essa creche em operação, completamente reabilitada, e tivemos a oportunidade, em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, de fazer a inauguração precisamente a semana passada, a inauguração dessas obras e dessa requalificação da creche, e está em pleno funcionamento e com resultados positivos. Dizer-lhe também, senhores deputados, que foi com apreço que vi a tomada de posição do Partido Socialista. De facto, a abstenção espanta-me, e vou passar a ler para constar em ata também, porque esta proposta, nomeadamente a última proposta, a 9, foi aprovada por maioria em Câmara, com 5 votos contra, dos senhores vereadores João Cordeiro, Alexandre Sargento, Maria Teresa Gago, do Partido Socialista, estes últimos 3 nomes que acabei de referir, do senhor vereador Clemente Alves, do PCP, e da senhora vereadora Isabel Magalhães, do Movimento Independente Ser Cascais. E depois, naturalmente, com os votos favoráveis de toda a equipa de variação da coligação Viva Cascais, entenda-se, os vereadores do PSD e do CDS. E, portanto, é com apreço que vejo essa mudança de posição, mas ainda assim, senhores deputados, na liberdade de voto que naturalmente Vossas Excelências tenham, permitam-me que eu, na minha intervenção, tente fazer um esforço adicional para trazer Vossas Excelências para a nossa razão, no sentido de poderem votar favoravelmente esta proposta de uma entidade, de uma instituição. Sr. Vereador, importa-se deixar ouvir a intervenção do Sr. Vice-Presidente da Câmara? Faz favor, Sr. Vice-Presidente. E, portanto, dizia eu que iria fazer um esforço de argumentação no sentido de trazer Vossas Excelências para a nossa razão. No sentido em que vou tentar justificar o porquê deste atraso, que concordo absolutamente com aquilo que disse na sua intervenção,
que é incompreensível este atraso. Mas este atraso não se deve a uma das partes. Aliás, eu não tenho, e não me canso de dizer, uma perspectiva manicaísta da vida em que a razão está toda de um lado ou a razão está toda do outro. Naturalmente que assistirão razões à Câmara Municipal pelo atraso e também, naturalmente, das outras partes, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia e do Fundo Teixeira Duarte. E de outras entidades. Como sabemos, o ordenamento do território também impacta ou tem influência outras entidades, nomeadamente a CCDR, a APA e outras entidades que operam na área do ordenamento do território. Isto para dizer o quê? De facto, andando de 15 anos para trás, o objetivo era a alteração por plano pormenor do ordenamento do território. A alteração essa que iria ter uma repercussão e uma carga de construção construtiva de cerca de 29.500 metros quadrados, grosso modo. Aí era o ponto de divergência. De facto, a atual maioria, e devo dizê-lo que, posteriormente, também sucessivos vereadores do Partido Socialista, e daí tentar aproximar as posições, que não aqueles da altura que votaram as propostas, foram radicalmente contra essa carga excessiva. Foi quase unânime, uma posição unânime ao nível de todas as forças partidárias, que era excessivo para aquele espaço a carga que se queria construir e, mais do que excessiva a carga, as cércias que estavam a ser a querer ser implementadas no local. E do nosso lado, e agora falo pelo PSD e pelo CDS, pela maioria que há 15 anos governa os destinos desta Câmara, dizer-lhe o seguinte: para nós foi sempre claro que a carga era excessiva e que a cércia nunca podia ultrapassar ou estar em linha com a anterior cércia da Praça de Touros. E, portanto, a Praça de Touros tinha que ser, de alguma forma, o limite máximo, ou naquela ordem de grandeza, de proporção, para o que quer que seja que se viesse a implementar naquele espaço. Esse era o nosso ponto de vista. Sucessivamente, isso foi um entendimento que não foi o mesmo entendimento que tivemos do lado da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, nem tão pouco do Fundo Teixeira Duarte. Isto que fique completamente claro. Envolvidos estes anos todos, em 2015, o que é que nós tivemos? Uma posição, uma revisão do Plano Diretor Municipal, que aí depende unilateralmente da Câmara Municipal, ou seja, a Santa Casa de Misericórdia, em sede de discussão pública, podia ter vindo a terreiro, e veio, nomeadamente o Fundo Teixeira Duarte, veio contestar a nossa posição em sede de alteração de PDM, mas nós aí assumimos as nossas responsabilidades democráticas de estarmos à frente dos destinos desta autarquia. E, portanto, a assunção plena das nossas responsabilidades verteu-se no documento de PDM que aprovámos, onde limita claramente a cércia para aquele espaço e também a carga construtiva, que passou de 29.500 para cerca de 20.000 e não permitimos mais do que essa carga construtiva. E, portanto, o problema do plano pormenor foi resolvido neste tempo, porque o próprio PDM também, fruto de muitas vicissitudes, também demorou muito tempo a ser aprovado. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, isto para tentar justificar o tempo que demorámos, que prejudicou de sobremaneira a Santa Casa da Misericórdia, e aqui não posso de maneira nenhuma estar ao lado da posição do Bloco de Esquerda, invocando má gestão por parte da Santa Casa. De facto, a Santa Casa foi penalizada pelo tempo que demorámos, todos, e aqui todos, a tomar estas decisões e a encontrar este resultado, mas ainda assim eu penso que hoje chegamos, e eu estou aqui única e exclusivamente a falar da proposta número 9, e já explico porquê, que ao contrário do que Vossas Excelências propuseram, era meu entendimento que devíamos ter discutido estas propostas separadamente, e eu vou explicar porquê. E, portanto, no que diz respeito à proposta de número 9, o que nós estamos aqui a fazer é cumprir e verter para uma proposta que levámos à reunião de Câmara e que agora trazemos à Assembleia Municipal, numa obrigação quase moral que esta Câmara tinha há mais de 15 anos para com a Santa Casa da Misericórdia de fazer a cedência gratuita e definitiva das 3 parcelas de terreno para permitir a operação imobiliária naquele espaço que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Cascais. E agora vamos ao ponto porque é que eu digo que estas 3 propostas tinham que ser discutidas em separado e não juntar tudo ao molho para ver se trazemos confusão para uma discussão que se quer séria, que se quer transparente, para uma entidade também que merece o nosso respeito. E deixe-me dizer-lhe porquê. A proposta número 5 é uma revogação de propostas de 2013 e 2014. Proposta esta que tinha a ver com uma permuta de património que orçava na casa dos 2 milhões de euros, qualquer coisa como isto.
Ora, vejo e verifico pela sua intervenção que analisou as contas da Santa Casa de Misericórdia. Não eram estes 2 milhões que iriam resolver a situação da Santa Casa de Misericórdia. Mas ainda assim, dizer que esta permuta não pôde ser concretizada de facto, porque havia ónus sobre estes imóveis. E, portanto, esta proposta número 5 é autoexplicativa. Ela vem aqui, por acaso são 3 propostas em conjunto na mesma Assembleia Municipal, mas que no caso da reunião de Câmara não foram em conjunto, foram em reuniões diferentes. E, portanto, o nexo de causalidade para estas propostas não é exatamente aquilo que Vossa Excelência tentou trazer para o debate. E, portanto, a revogação da proposta 21/2013, 16/10/2013 e a 1100/2014 tem única e exclusivamente a ver com a impossibilidade da efetivação e conclusão da referida proposta. Situação diferente é a proposta número 6, que já estamos a falar de uma transação imobiliária, já na casa dos 8 milhões de euros, portanto, nada tem a ver com os 2 milhões da proposta 5, portanto, aquela leitura que estava há pouco a tentar trazer para este areópago, que a proposta 5 era de alguma forma, a 6 era a substituição da 5, não consigo vislumbrar, de facto, tanta é a distância entre as duas situações que não percebo, mas percebo sim que temos, e aproveito também para cumprimentar a senhora administradora da Cascais Envolvente, percebo sim que esta Câmara tem uma empresa municipal capaz, que já com provas dadas na gestão do parque habitacional, nomeadamente o parque habitacional social. Provas dadas, por exemplo, numa situação que invocou na sua intervenção, no que diz respeito à capacidade que nós temos hoje em dia de proceder à coleta das rendas de uma forma muito mais eficaz, muito mais célere e, portanto, nós estamos muito mais capacitados hoje do que a Santa Casa da Misericórdia de Cascais para gerir aquele parque habitacional. Porque temos uma empresa municipal que tem quadros de excelência, quadros capacitados para fazer essa gestão no dia-a-dia. E, portanto, isto é meramente uma operação imobiliária, com uma avaliação, e, portanto, também não percebo a sua avaliação, porque foi, mais uma vez, às contas da Santa Casa Misericórdia, mas eu penso que essas dúvidas todas terão que ser dirimidas numa reunião com a Santa Casa Misericórdia, e o Bloco de Esquerda, enquanto partido a fazer política em Cascais, deve, e aqui, perdoar-me-ão, a minha intromissão na vossa gestão cotidiana, mas de propor-lhes que tenham uma reunião com a Santa Casa Misericórdia que vos explique os números. Mas aqui, para mim, é muito claro. A Câmara de Cascais não está a fazer um mau negócio, está a adquirir um conjunto de imóveis exatamente pela avaliação que foi feita desses imóveis. Aliás, esta Câmara e o Executivo do qual faço parte não adquire nenhum imóvel fazendo um mau negócio para o município. É a nossa política, é a nossa forma de estar e assim queremos prosseguir. E, portanto, Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que é com muito orgulho que trazemos estas propostas a esta reunião de Câmara. São propostas, esta Assembleia Municipal, são propostas que, não tendo um fio condutor entre elas, nem uma ligação específica, tem uma ligação, que é a própria Santa Casa Misericórdia, que é uma entidade que nós nos orgulhamos de trabalhar no nosso dia-a-dia e em permanência em todas as suas vertentes, como foi dito há pouco, das creches aos lares, aos centros de convívio, às escolas, com uma qualidade reconhecida na prestação dos serviços que presta para o pleonasmo no nosso Conselho e, portanto, é com enorme satisfação e devo dizer-vos, para concluir, que só tenho pena, de facto, que nós não possamos adiar um pouco mais estas propostas para o Sr. Presidente da Câmara estar aqui, porque ele, e aqui uma palavra devida a ele, foi sempre alguém que esteve na linha da frente da defesa intransigente da Santa Casa de Misericórdia de Cascais, na defesa intransigente também da gestão dos seus ativos, na promoção e na valorização dos ativos da Santa Casa de Misericórdia e, portanto, também a ele se deve o resultado que hoje trazemos a esta Assembleia Municipal. E, portanto, foi a minha humilde tentativa de trazer o Partido Socialista à nossa razão, se a explicação foi suficiente para explicar o inexplicável atraso nesta resolução, que há muito já devíamos ter, nós todos, como homens e mulheres que fazem política, que tentam todos os dias melhorar a vida dos cascalenses, que já podíamos ter resolvido este problema há muito tempo atrás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Meus senhores, vamos passar à votação das três pontos da agenda. O ponto número 1, o antigo ponto número 5, tem que ver com a revogação das propostas 21/2013, 1610/2013 e 1100/2014. Os senhores deputados que votam contra a aprovação desta revogação, que votam contra a revogação, manifestam-se. Os senhores deputados que se abstêm. E os que votam a favor. Muito obrigado. Uma declaração de voto do Sr. Deputado Luís Salgado e outra do Movimento Ser Cascais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, o mesmo Executivo que propôs aqui nesta Assembleia, em janeiro de 2013, a permuta dos bens aqui em apreço e que alterou as condições em que essa permuta se realizaria por duas vezes, em novembro de 2013 e em novembro de 2014, é o Executivo que agora vem propor a revogação dessa mesma permuta e das propostas que lhe seguiram. E falo invocando o interesse público municipal na resolução deste assunto. Indica-nos que é preciso que se revoguem as deliberações anteriores para que se possam considerar novas soluções. E o que apresenta como soluções não é mais do que transformar uma permuta em doações gratuitas e aquisições onerosas para os cofres municipais, fazendo a integração deste ponto com os que se seguem no debate, ponto 6 e ponto 9. Não apresenta qualquer proposta que se possa afigurar como solução, nem tampouco abre o debate quanto a eventuais propostas ou soluções que possam ser apresentadas. Em contradição com as suas próprias palavras, as soluções de ontem não são as soluções de hoje, mas as soluções de hoje só as saberemos amanhã. Nós votámos desfavoravelmente os pontos agora a revogar por confiar que haverão outras soluções para a questão, mas parece-nos que está na altura de exigir mais ao Executivo, apelando à apresentação a esta Assembleia de soluções concretas que não onerem mais o orçamento camarário. Tem que haver um fio condutor, um caminho definido e um projeto a defender. Este Executivo, com as suas decisões e contradecisões, parece-nos, a este ponto, não ter um rumo e estar em navegação à vista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Pepita Cardoso, Movimento Ser Cascais. Boa noite a todos. A nossa declaração de voto, tanto para este ponto como para os outros dois em discussão, vai ser apresentada por escrito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Caldeira Santos, declaração de voto do PSD. Sr. Presidente, o PSD votou a favor desta proposta porque considera que, quando se trata de política social, não há dinheiro que possa servir de contrapartida a tal situação, principalmente nos tempos que correm hoje. Em segundo lugar, votamos também porque estamos a lidar com uma entidade que tem história em Cascais, é uma entidade secular, é uma entidade que merece todo o respeito e de todo deveríamos tratá-la como foi hoje tratada aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar à votação do ponto número 2 de hoje, que era o ponto número 6 da agenda original. Eu recordo que isto tem que ver com a aquisição de 207 imóveis sítios nos bairros de Irene, Maria e Calouste Gulbenkian. Estamos a votar simultaneamente 2 pontos. Isto é uma aquisição que vai ser feita pela Cascais Envolvente, com a contratação de um empréstimo de 8,5 milhões de euros e, portanto, nós estamos a aprovar ou a recusar simultaneamente a contratação desse empréstimo e a aprovação da compra destes 207 imóveis. Eu pedia aos senhores deputados que votam contra a aprovação desta aquisição e se manifestem. Os senhores deputados que se abstêm.
E os senhores deputados que votam a favor? Tá. Muito obrigado. Não sei se há uma declaração de voto do Partido Comunista, Sr. Deputado António Lemos. Excelentíssimo Sr. Presidente, sobre o ponto 6 anterior e atual ponto 2, o Partido Comunista Português votou contra por se opor à existência de empresas municipais cujas atribuições, tal como as cumpridas por esta empresa, devem ser executadas diretamente pela própria Câmara Municipal. Motivo pelo qual votámos contra a aquisição de imóveis aqui propostos. Estes imóveis a serem adquiridos deveriam ser pela Câmara Municipal de Cascais. Em relação à contratação do empréstimo de 8 milhões de euros, deveria também ser diretamente efetuado pela Câmara Municipal de Cascais. Portanto, razões pela qual votámos contra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Salgado, Bloco de Esquerda. Declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, aqui a apreciação de que se afigura como a solução no ponto 5, cuja discussão ainda agora terminou, surge-nos como uma solução que nunca como tal deveria ser considerada. Abandonámos uma permuta para passarmos a ter que pagar pela aquisição desses bens. E para tal recorre-se ao endividamento de uma empresa municipal, ou seja, por via indireta do município. Passará a Cascais Envolvente a assumir os encargos e correspondentes custos da gestão do património que a Misericórdia de Cascais não soube, nem teve capacidade de manter em boas condições e de onde lhe adveio prejuízo. Com esta solução, passa para o município a responsabilidade de assegurar a recuperação daqueles bens e de gerir o parque imobiliário. Agora, com esta opção, o município de Cascais paga a Misericórdia para que esta fique liberta de responsabilidades e de ónus. Falo assumindo um empréstimo de médio e longo prazo de 8,5 milhões de euros, sem nunca nos apresentar os cálculos com a relação entre os valores patrimoniais tributários aplicáveis aos bens, menos os valores dos custos inerentes à gestão e manutenção dos mesmos, nem os eventuais custos de recuperação ou de litigância que possam existir. Nada sabemos quanto aos ónus ou encargos subjacentes à presente aquisição. Apenas sabemos que para que a aquisição ocorra temos um agravamento no endividamento. Se a presente solução, entre aspas, juntarmos a doação gratuita e definitiva que a Câmara Municipal de Cascais propõe à deliberação do ponto 9 da presente ordem de trabalhos, temos que a solução se apresenta como dispendiosa, mal explicada e pouco justificada. Esta não é uma solução, esta é a gestão deste Executivo. Deixamos de ter uma permuta para agora termos de pagar para adquirir aquilo que iríamos obter por troca daquilo que agora doamos. Isto é má gestão, isto não defende o interesse público nem o interesse dos municípios. Votámos desfavoravelmente a este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, vamos passar à votação do ponto número 5, o antigo ponto número 9, que tem que ver com a cedência gratuita e definitiva de 3 parcelas de terreno citas em Cascais, com a área total de 4.778 metros quadrados, à Santa Casa da Misericórdia de Cascais, em cumprimento dos compromissos anteriormente assumidos, para a concretização da unidade de execução do SUBOPOG, o OPG 7.3 do PDM de Cascais. Pedia aos senhores deputados que votam contra a aprovação desta cedência gratuita que se manifestem. Aqueles que se abstêm. E os que votam a favor. Muito obrigado. Uma declaração de voto do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este ponto tem de ser analisado de forma integrada com os pontos 5 e 6 já debatidos. A cedência gratuita e definitiva tem um nome, chama-se doação. Revogámos uma permuta. Ao fazê-lo, passamos a adquirir o que ia ser trocado, doando o que íamos dar em troca. Parece-nos que ficamos a perder. O município fica a perder. A não ser que haja alguma contrapartida que aqui não nos foi explicada, não vemos como o negócio possa ter melhorado. Não vemos qualquer incremento do eventual benefício público com esta alteração. E este Executivo está a doar, e muito, à Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Talvez demasiado.
Pensávamos nós que quem fazia caridade era a Misericórdia e não o município. Votámos desfavoravelmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos continuar a analisar os pontos seguintes da nossa agenda. Em todo caso, eu queria fazer aqui uma intervenção e peço desculpa de a fazer, mas o facto destes 3 pontos terem sido votados em conjunto, ou apreciados em conjunto, tem que ver com o envolvimento da Santa Casa da Misericórdia. E esse é o seu fator, digamos assim, de união. Tenho pena que se tenha transformado uma parte da discussão num ataque à gestão da Santa Casa de Misericórdia, que não está aqui para se defender e, portanto, é difícil defender-se de uma atitude destas, mas, por outro lado, trata-se sim da gestão do património imobiliário da Câmara Municipal de Cascais e é sobre isso que nós, efetivamente, nos devemos concentrar e penso que foi isso que levou a que as conclusões das votações fossem aquelas que foram. Vamos passar à análise do ponto número 7, do ponto número 3 de hoje, que tem a ver com a aquisição de um imóvel situado na Estrada de Manique, número 1744, em Alcoitão, freguesia de Alcabidez, pertencente a Betão Lis, e destinado aos fins que a Câmara entender. Srs. Deputados, está em discussão este ponto. Senhora Deputada do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Vitorino, do Bloco de Esquerda. Obrigada. Boa noite a todos os presentes. Em sede de comissão foi afirmado pelo membro do Executivo ali presente, o Sr. Vereador Piteira Lopes, que a aquisição deste imóvel tem em vista o aumento do complexo multisserviços da Adroana, devendo este ser ali integrado. O Bloco de Esquerda entende que a não colocação do fim a que o bem se destina torna demasiado abrangente e pouco transparente a aquisição, uma vez que se não concretiza desde já numa ótica de um fim a atingir ou numa estratégia que se queria já definida. Com certeza o Executivo não decidiu a aquisição deste imóvel por o considerar apenas um bom negócio. E querendo nas palavras proferidas pelo Sr. Vereador, em sede de comissão, nada obsta, parece-nos, a que se defina desde já o fim e o uso que deve ser dado ao bem imóvel a adquirir, limitando assim qualquer outro uso que não aquele que esta Assembleia entende dar. Assim, na eventualidade do Executivo alterar este ponto e no futuro o reinserir sem a figura jurídica que permita ao Executivo uma elasticidade sem fim quanto ao objetivo da aquisição, de um modo que seja inequívoco o fim a que se destina a aquisição do imóvel, o Bloco de Esquerda ponderará o sentido do voto. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Peço desculpa, mas estive aqui uma câmbria. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista vai votar favoravelmente porque entende que está de acordo com o pensamento quando éramos, portanto, nós que governávamos este município, em que quisemos concentrar num determinado local os serviços da Câmara e acho que sim, portanto, isto no fundo é o alargamento, é o progresso e isto vai de encontro até essa política que aqui há pouco tempo, no ponto anterior, foi, portanto, dita de uma forma, portanto, negativa, mas olha, agora o Partido Socialista vai votar a favor, porque também foi uma instalações que criou, foi o Partido Socialista no sentido de concentrar. E isto vai alargar, e quanto mais tiver, e é bom. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lemos, do PCP. Sr. Presidente, o Partido Comunista Português irá votar favoravelmente a este ponto, mas gostaríamos que a Câmara fosse um pouco mais explícita relativamente aos fins a que se destina portanto, este terreno. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Caldeira Santos, do PSD. Sr. Presidente, muito se poderia dizer a respeito desta proposta. Eu vou-me escusar porque uma única frase
que aqui foi dita expressa perfeitamente a proposta que o Executivo aqui traz. É bom ver a coerência do Partido Socialista de vez em quando, mas precisamente porque é bom, nós vamos votar também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente da Câmara quer fazer algum comentário sobre este ponto? Não. Meus senhores, vamos pôr o ponto à votação. Portanto, trata-se de aprovar ou não a aquisição de um imóvel situado na estrada de Manique, com o número 1744, em Alcoitão, pertencente à Betão Lis e destinado aos fins que a Câmara entender. Os senhores deputados que votam contra a aprovação deste ponto manifestam-se. Os que se abstêm. E os que votam a favor. Muito obrigado. Passamos à análise do ponto antigo número 8. Peço desculpa, uma declaração de voto do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar a mesa que entregaremos declaração de voto por escrito para quanto a este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então discutir e votar o antigo ponto número 8, hoje ponto número 4, asta pública no ano 2016. Trata-se da alienação de 26 imóveis municipais sítios em diversas localidades deste concelho. Não sei se algum senhor deputado quer falar sobre este tema. Senhora deputada do Partido Socialista, Alexandra Domingos. Boa noite, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta e seus representantes, caros colegas, deputados municipais e caro público aqui presente. Neste ponto, pretende-se discutir a asta pública de 26 imóveis, atualmente propriedade do município. O pacote que nos é apresentado merece um conjunto de considerações pelas especificidades conhecidas de diversos imóveis e, por outro lado, pelas desconhecidas de muitos outros. Em primeiro lugar, para que a análise fosse rigorosa, era importante que a documentação fosse legível. Repetem-se tabelas e quadros que, ao ser digitalizados, se tornam ilegíveis e interpretar números torna-se um verdadeiro desafio. A justificação que nos é dada para a asta pública na sua globalidade é parca. Aliás, a linha L dos considerandos da proposta não nos parece sequer coerente com um município que tem vindo a aumentar a sua receita e a respectiva despesa e não tem apresentado quaisquer dificuldades em recorrer a linhas de financiamento. Ao longo de toda a proposta não é possível perceber por que se vende e onde se aplicam as verbas que se prevê arrecadar. Não há uma justificação de por que se vendem estes imóveis em concreto e não outros. Por que foram escolhidos estes imóveis? Pelo valor patrimonial? Por não terem qualquer finalidade para o município? Refere-se na linha K, com base no Decreto-Lei nº 290 de 2007, que, passo a citar, a gestão, atualização e alienação dos bens imóveis do património imobiliário público devem ser realizadas com ponderação dos custos e benefícios envolvidos em obediência a requisitos de economia, eficiência e eficácia. Neste caso, apenas conhecemos o valor patrimonial dos imóveis e a respectiva base de licitação. Não existe na proposta nada que sustente qual a relação entre os custos e benefícios da alienação destes imóveis, que prefaz um valor base total de 17,3 milhões de euros. Por outro lado, em momento algum existe uma criação de expectativa relativamente ao sucesso e à potencial absorção destes imóveis pelo mercado. Apresentar a caderneta predial urbana e um mapa de localização é, no nosso entender, pouco. Os mapas são, na sua grande maioria, ilegíveis e nem sequer se consegue identificar qual o imóvel que deveria estar realçado. Elementos como o atual estado do imóvel, os custos incorridos nos últimos anos ou os atuais encargos com os mesmos são indispensáveis para que possamos analisar cada imóvel que aqui se propõe colocar em asta pública. Por último, não podemos deixar de nos referir às particularidades do processo que envolve o imóvel contíguo ao edifício do relógio. Em 2011,
esta maioria fez uso de uma faculdade legal que lhe assiste, o direito de preferência na compra deste edifício. À data, a proposta foi, aliás, aprovada por unanimidade. Trata-se de um edifício histórico, inserido num contexto muito particular da Vila de Cascais e rodeado de um largo conjunto de serviços municipais. O Executivo justificava a aquisição do edifício com, e passo a citar, o reforço da estratégia de dinamização, regeneração e valorização da Baixa de Cascais. Acrescentava ainda a Câmara Municipal que brevemente diversos serviços municipais iriam sair da Praça 5 de Outubro e iriam criar-se, e passo a citar novamente, novos polos de alojamento, polos de criatividade, de promoção turística do concelho e indutores da atividade económica local. Não poderíamos deixar de estar mais de acordo com esta estratégia que na altura foi delineada. Hoje não conseguimos perceber e aceitar que um edifício com esta importância, que fazia parte de uma estratégia de regeneração e repovoamento da Baixa de Cascais, possa ser colocada em asta pública. Aprovou-se em 2011 a compra do edifício, em 2012 a intenção de denúncia dos contratos de arrendamento existentes. Então, por que razão, apenas em 2015, surgiu em reunião de Câmara a cessão dos respectivos contratos? Por que razão um edifício, que em 2011 era estratégico e de reconhecido valor histórico para toda a Assembleia Municipal e para toda a Câmara Municipal, deixa hoje de o ser, para a colocar no mercado, sujeito a usos privados que desconhecemos e que o poderão descontextualizar dos demais edifícios contíguos? Perante todas estas considerações, o Partido Socialista votará contra este ponto. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Domingos. Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a análise feita pelo Partido Socialista é uma muito boa análise. E o Bloco de Esquerda declara aqui que secunda completamente tudo aquilo que foi dito pelo Partido Socialista. Portanto, nada mais haverá aqui a dizer, nós também iremos votar contra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Vice-Presidente da Câmara quer fazer alguns comentários. Peço desculpa. É que não tenho aqui nada registado. Sr. Deputado Caldeira Santos, faz favor. Mas tem que pedir de uma forma que haja uma reação mínima desta mesa. Se não houver, é porque a gente não deu por isso. Muito obrigado. Não quero dizer qualquer crítica, apenas estava a relembrar que, por acaso, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares até pediu antes de mim a palavra. Relativamente àquilo que acabámos de ouvir e à venda de ativos. Eu já, na anterior Assembleia, referi que, por vezes, os dotes de oratória e a retórica não chegam quando a discussão exige substância. E é precisamente este o caso. É precisamente este o caso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista é que, quando se trata de política pública, não há receita consignada. Num orçamento, é uma das regras bases. Num orçamento não há receitas consignadas ou quer que seja. Há receitas para um orçamento e há as despesas que depois são afetadas à despesa que o Executivo, qualquer que ele que seja, entenda. E, portanto, é precisamente ilegal consignar receitas à despesa em despesa pública, Sra. Deputada. É algo que eu também aprendi muito nesta Assembleia, portanto não se sinta constrangida com isso, porque muito do que sei de despesa pública foi nesta Assembleia que eu aprendi. Em segundo lugar, pensão Farsi. Aquilo que nós votámos aqui sobre a pensão Farsi não teve nada a ver com o que a senhora disse. Aquilo que nós votámos aqui sobre a pensão Farsi é que na altura houve uma operação especulatória, em que, inclusivamente, a escritura eventualmente não estaria a ser feita por um valor muito adequado à realidade do que aquilo que o edifício valia e, portanto, não estando a querer pôr em causa o negócio dos privados na altura, a Câmara entendeu que seria um bom negócio comprá-lo. E, portanto, comprou. Comprou e fez muito bem. E fez muito bem porque comprou, porque tudo tem meio aquilo que vale muito, como a senhora deputada disse. Agora, o que é certo é que aquele edifício era uma pensão destinada a fins turísticos e nada impede a este Executivo que se venda aquele imóvel com o objetivo de permitir, até porque não dar-lhe o mesmo destino
que antes tinha, que é ser um complexo turístico, portanto nada obsta, porque era esse o fim que ele tinha. A Câmara, nessa altura, teve o mérito de impedir uma operação especulativa no Conselho e assim tenha sempre essa capacidade de impedir algumas situações semelhantes àquelas que se tentou fazer com este edifício. Relativamente à venda de ativos, Sra. Deputada, eu não sei se está muito legível ou não esta documentação, mas se for ver, como referiu aqui, porque disse que as matrizes e as cadernetas prediais eram poucas, poderá ver que muitos destes imóveis têm passado ao longo do tempo, de ano para ano, no orçamento. E estes imóveis aparecem simplesmente por uma razão muito simples. É legítimo à Câmara Municipal vender ativos que tenha para equilibrar o orçamento. E o que acontece é que muitas vezes o orçamento, ainda que possa ser executado pela totalidade, o prazo de pagamento por vezes permite que a despesa não seja exatamente igual à receita. E, portanto, a venda de ativos muitas vezes funciona como um equilíbrio orçamental e como uma forma de poder-se fazer, caso se venda, frente a despesas que, inclusivamente, se pensam fazer mais tarde e que se podem antecipar precisamente pela venda de ativos. Agora, o que eu poderia aqui ver a Sra. Deputada criticar é se, eventualmente, a Câmara estivesse a serviço desses ativos para motivos especulatórios. Mas não. Estes terrenos, se viu e bem, porque falou aqui nas cadernetas prediais, e na localização dos mesmos, verá que a maioria deles são lotes destinados à urbanização, que foram dados por contrapartidas da Câmara e que, portanto, destinam precisamente a ser construídos. E, portanto, não é negócio da Câmara, tal como as vossas excelências dizem aqui várias vezes, entrar na política urbanística. E, portanto, o que a Câmara está a fazer é colocar os imóveis com fins urbanos à disposição de particulares para que eles, pelo preço justo, possam comprar para precisamente exercerem a sua atividade. Não se trata de política pública, trata-se de uma forma de transformar em dinheiro, digamos, aquilo que foi dado como contrapartida e devolver-lhes o destino a que eles estão destinados, que é precisamente operações urbanas. Portanto, Sra. Deputada, a única coisa que eu lhe quero dizer aqui é que, efetivamente, nós podemos dizer muita coisa. Mas quando dizemos, devemos pensar naquilo que dizemos. E aqui foi um tiro no pé do Partido Socialista. Foi um tiro no pé do Partido Socialista porque não vale a pena vir aqui dizer os senhores estão a vender imobilizado da Câmara. Não. É preciso ver o que é que se está a vender. Eu fui responsável por 4 orçamentos desta Câmara. Sempre pus isto nesta Câmara. Nunca precisei de os utilizar. E quando vendi precisamente porque foram oferecidos os valores que os terrenos tinham e que precisavam de loteamento. E é isto que esta Câmara tem seguido é isto que esta Câmara tem seguido. É precisamente meter um valor relativo a ativos que estão à disponibilidade de privados para fazer, para construir, porque é esse o fim desses privados, e são ativos da Câmara que a Câmara tem precisamente para alienar porque não se destinam aos fins que a própria Câmara tem por destino. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tinha levantado o braço, mas muito já aqui foi dito, portanto, pelo meu colega Pedro Caldeira Santos, sobre a questão, portanto, dos imóveis e se estão legíveis ou não. Recordo, portanto, que na Comissão, no passado dia 15 de novembro, o Partido Socialista, portanto, teve a oportunidade, portanto, se existia alguma dúvida, portanto, a qualquer relativamente a uns imóveis, poderia ter colocado essas mesmas dúvidas em sede de comissão. Sobre a residencial par si, já aqui foi dito que a Câmara entendeu na altura comprar o edifício, aproveitando como uma excelente oportunidade de negócio, recorde-se na altura, creio eu, que exerceu uma opção de compra por 400 mil euros e ficou assim com o edifício. Foi, de facto, um excelente negócio, portanto, para o município, se houve especulação imobiliária ou não, não o sabemos, mas de facto por 400 mil euros a Câmara fez muito bem na altura exercer, portanto, a opção de compra sobre a residencial par si. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já estamos habituados ao deputado Pedro Caldeira Santos, portanto, vir aqui com esta retórica toda. Como dizem os franceses, blá, 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 mas no fundo não disse nada assim de tão relevante, porque a deputada do Partido Socialista apresentou factos, a substância estava lá, e vem-nos dizer outra coisa.
Afinal, o senhor, quando foi vereador da área financeira, o faz de conta, portanto, veio-nos confirmar aqui o faz de conta. E temos pena, olha, se calhar era uma recomendação ao Executivo, porque acho que um bom elemento do faz de conta devia continuar no Executivo. Disse ao Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Caldeira Santos, quer defender a honra? Sr. Presidente, eu só quero lembrar ao Partido Socialista que os meus 2 últimos orçamentos e conta de gerência foram votados por unanimidade nesta Câmara. É só para lembrar. Mas, para além disso, quero lhe dizer o seguinte. O blá, 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 dito de qualquer outra pessoa, eu até aceitava. Agora, vindo de si, que lhe reconheço brio profissional e competência, confesso que, sinceramente, penso que não é honestidade política aquilo que acaba de dizer. Porque se o senhor viesse aqui dizer que eu estaria errado e dissesse o porquê, eu até aceitava as suas críticas. Mas as suas críticas foi blá, 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 blá. E eu gostaria de que você me indicasse o que é que eu disse de errado na minha intervenção. Uma coisa só. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente da Câmara, quer fazer algum comentário sobre este ponto? Não. Senhores deputados, vamos passar então à votação do ponto número 4, o antigo ponto número 8, tem que ver com aprovar ou não a asta pública no ano 2016 para a alienação de 26 imóveis municipais, sítios em diversas localidades do nosso Concelho de Cascais. Os senhores deputados que votam contra a aprovação desta asta pública manifestam-se. Os senhores deputados que se abstêm. E os senhores deputados que votam a favor. Muito obrigado. Declarações de voto do Bloco de Esquerda. Os senhores deputados fazem favor de deixar fazer a intervenção? Obrigada. O presente ponto não pode ter o voto favorável do Bloco de Esquerda, pois a alienação do património aqui em preço não se encontra devidamente justificada como sendo a melhor opção. Seguramente se encontraria uso público para alguns destes bens, uns que foram adquiridos há relativamente pouco tempo e outros que estavam arrendados e cujos arrendamentos terminaram tendo em vista o uso público do bem. Esta não é a única solução. Esta não é tão pouco a melhor solução. Por isso, votamos desfavoravelmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Pepita Cardoso, do Movimento Ser Cascais. Eu vou apresentar, em meu nome pessoal, uma declaração de voto também. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado António Lemos, do Partido Comunista Português. Sr. Presidente, o Partido Comunista votou contra por ser, portanto, efetivamente contra a alienação de património sem fins devidamente especificados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, vamos passar aos pontos número 10, 11 e 12 da antiga agenda, hoje são os 6, 7 e 8, têm que ver com apoios extraordinários às juntas de freguesia e ao Centro de Cultura e Desporto Pessoal. Sugeria que se discutissem em conjunto. Eu não sei se há algum senhor deputado que quer fazer alguma intervenção sobre qualquer destes temas. Não querem? Se o Vice-Presidente quer fazer alguma... Bom, então vamos passar à votação do ponto número 6, antigo ponto número 10, apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Alcabidez para a gestão da Escola de Música Michel Giacometti,
no valor de 30 mil euros. Os senhores deputados que votam contra a aprovação desta afetação manifestam-se. Os que se abstêm. E os que votam a favor? Muito obrigado. Declarações de voto. Uma declaração de voto do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Patrícia Roquete. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Sr. Vice-Presidente, caros colegas deputados, estimado público aqui presente. Nós não temos nada contra o apoio à cultura. O único problema que nós temos em relação à pouca transparência que existe na transferência destas verbas. O dinheiro é público, logo nós temos que saber exatamente a que é que ele se destina. Tenho dito. Por isso nós votamos contra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. A Escola de Música Michel Giacometti é propriedade da Junta de Freguesia de Alcabidez e cito: iniciou as suas atividades em outubro de 2002, fruto da motivação do anterior Executivo no investimento cultural da sua população, criando também uma adequada ocupação dos tempos livres para os interessados. O Bloco de Esquerda entende que esta entidade, que depende de dinheiros públicos e supostamente almeja o serviço público, deveria praticar preços mais acessíveis ao público em geral e demonstrar preocupações sociais, prevendo mensalidades associadas, por exemplo, ao escalão de abono de família concedido pela Segurança Social. Temos a acrescentar que o Bloco de Esquerda, por várias vezes, em sede da Assembleia de Freguesia, colocou estas questões e, apesar disso, os preços têm aumentado substancialmente, como demonstra o anexo, que é a informação retirada do site da Junta de Freguesia de Alcabidez, hoje mesmo. Por outro lado, achamos que uma proposta de apoio extraordinário, aqui genericamente fundamentada, com a necessidade de colmatar necessidades de aquisição de instrumentos musicais e realização de obras, deveria vir consubstanciada com informação sobre que valor pretende ser investido em que instrumentos e que valor pretende ser investido em que obras, apresentando os respectivos orçamentos que a suportem. Assim, e não se verificando os pressupostos acima mencionados, não podemos votar favoravelmente este ponto, abstendo-nos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Vitorino. Uma declaração de voto do PSD. É isso mesmo, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e Sras. e Srs. Vereadores, caros colegas e estimado público. Muito rapidamente, para a declaração de voto em nome do PSD, para referir que todas as transferências de verbas que são feitas para a Câmara Municipal de Cascais são rigorosamente verificadas e por isso nós votamos a favor, porque, ao contrário do que foi aqui dito, não há uma única proposta que seja feita ou nenhuma verba que seja transferida da Câmara Municipal sem o seu devido suporte, como é óbvio. Não deixa de ser caricato que há pouco tivemos aqui a discutir as questões dos valores, que se era para a área social e não era, que eram demasiado altos e, pelos vistos, agora os valores são demasiado baixos. Mas, enfim, já sabemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, Sra. Deputada Patrícia Salvador. A sua intervenção é para? Não, é uma declaração de voto, está feita, Sra. Deputada, muito obrigado. Vamos passar então à votação do ponto seguinte, que é o apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Alcabidez, novamente, para o funcionamento do Complexo Desportivo de Alcabidez. Mais uma vez, 30 mil euros. Os senhores deputados que votam contra a aprovação deste apoio extraordinário manifestam-se. Os senhores deputados que se abstêm. E os que votam a favor. Muito obrigado. Não sei se há declarações de voto. Declarações de voto do Bloco de Esquerda.
é PCP. O que colocámos no ponto anterior aplica-se a este ponto. O PCP votou contra esta deliberação porque a atribuição de verba extraordinária de 30 mil euros não vem plasmada com qualquer justificação, parecendo que o facto não carece da devida importância. Não estamos de acordo com a ausência de um mínimo de informação consubstanciada para a atribuição destas verbas, a que somos chamados a pronunciar-nos. Lamentamos, com esta falta de informação, que a maioria não esteja a cumprir os seus deveres de fundamentação e não respeita a oposição, impedindo-nos de nos pronunciarmos de forma consciente. Queremos fazer parte do apoio às pessoas e das instituições, mas temos o direito de saber toda a informação quanto a estes apoios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Simões, declaração do PSD. Muito boa noite a todos. Votámos favoravelmente a esta proposta. Como aqui foi dito no último ponto, a Câmara tem escrutinadas todas as verbas que são cedidas para as juntas de freguesia, nomeadamente para uma entidade como o CDDA, que sabemos nós a sua importância para o desenvolvimento económico, social e regional da freguesia de Alcabideche. Lamentamos, obviamente, que os partidos tenham tido esta atitude perante transferência de verbas para a Junta de Freguesia para apoio ao CDA, mas, obviamente, uma vez que votaram também contra o orçamento, demonstraram também aqui nesta votação qual é a sua posição relativamente à política deste Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Gomes, declaração de voto. Não, Sr. Presidente, é um ponto de ordem. Das duas, uma. Ou os partidos vêm aqui fazer realmente uma declaração de voto sobre o voto que fazem. Agora, se é para estar a repostar de um lado e do outro, eu acho que não me parece bem. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão do ponto seguinte. Desculpem, vamos passar à votação do ponto seguinte, ponto número 12 da anterior agenda e ponto número 8 da agenda 2, que tem que ver com o apoio ao Centro de Cultura e Desporto do pessoal do município de Cascais para a atividade prosseguida pelo Jardim de Infância no ano letivo de 2016-2017. Estamos a falar de 171.100 euros, repartidos 57.000 em 2016 e 114.000 em 2017. Os senhores deputados que votam contra a aprovação desta proposta manifestam-se. Os que se abstêm. E, portanto, esta proposta foi aprovada por unanimidade. E passamos ao último ponto da nossa agenda, que tem que ver com o projeto Séniores em Movimento, mais um apoio financeiro às entidades parceiras para a execução e monitorização do projeto durante a época de 16-17, no montante global de 44.000 euros. Senhores deputados, alguém quer intervir sobre este ponto? Não, Sr. Vice-Presidente da Câmara quer. Vamos então passar à respectiva votação. Os senhores deputados que votam contra a aprovação deste ponto manifestam-se. Os que se abstêm. Os que votam a favor. Muito obrigado. Declaração de voto do Bloco de Esquerda, não. Terminamos a nossa ordem de trabalhos. Vamos rapidamente proceder à minuta da nossa sessão. Pedia-lhe só que aguardassem uns segundos para fazermos a respectiva leitura. Ponto número 1. A revogação das propostas de 21 de 2013, 1610 de 2013 e 1100 de 2014. Foi aprovado por uma maioria de 23 votos a favor, sendo 14 do PPD-PSD, 5 do CDS-PP, 3 do Ser Cascais Movimento Independente e 1 do Sr. Deputado Independente, João Couto Fragoso. E 6 votos contra, dos quais 4 do PCP, 2 do Bloco de Esquerda e, além disso, 8 abstenções do PS. Houve declarações de voto da Sra. Deputada
Pepita Cardoso pelo Movimento Ser Cascais, o Sr. Deputado Luís Salgado pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos pelo PSD. O ponto número 2 tem a ver com a aquisição dos 207 imóveis nos bairros Irene, Maria e Calouste Gulbenkian em Cascais. Foi aprovado com uma maioria de 20 votos a favor, sendo 14 do PPD-PSD, 5 do CDS-PP e 1 do Sr. Deputado Independente João Couto Fragoso, 6 votos contra, sendo 4 do PCP e 2 do Bloco de Esquerda, e 11 abstenções, das quais 8 do PS e 3 do Ser Cascais, Movimento Independente. 2 declarações de voto, uma pelo PCP feita pelo Sr. Deputado António Lemos e outra pelo Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Luís Salgado. Ponto número 3, aquisição de um imóvel situado na Rua de Manique, número 1744, em Alcoitão, pertencente à Betão Lis S.A., foi aprovado por 31 votos favoráveis, sendo 14 do PSD-CDS, 14 do PSD, 5 do CDS, 7 do PS, 4 do PCP e 1 do Sr. Deputado Independente Couto Fragoso. Houve 5 abstenções, sendo 2 do Bloco de Esquerda e 3 do Movimento Ser Cascais, e uma declaração de voto que vai ser entregue por escrito pelo Bloco de Esquerda, anunciada pelo Sr. Deputado Luís Salgado. O Sr. Deputado João Serrano, do PS, não estava na sala no movimento da votação. Ponto número 4, a aprovação da asta pública no ano 2006 para a alienação de 26 imóveis municipais. Foi aprovado com uma maioria de 19 votos a favor, 14 do PPD-PSD, 5 do CDS-PP, 15 votos contra, 8 do PS, 4 do PCP e 2 do Bloco de Esquerda e 1 da Sra. Deputada Pepita Cardoso, do Movimento Independente Ser Cascais. E ainda 3 abstenções, 2 do Movimento Ser Cascais e uma do Sr. Deputado João Couto Fragoso, Deputado Independente. Houve declarações de voto em nome do Bloco de Esquerda pela Sra. Deputada Joana Vitorino e pela Sra. Deputada Pepita Cardoso, que irá apresentar uma declaração individual. O Sr. Deputado António Lemos fez uma declaração de voto em nome do PCP. O ponto número 5, que tem que ver com a cedência gratuita e definitiva de 3 parcelas de terreno sitas em Cascais, com a área total de 4.778 metros quadrados, à Santa Casa da Misericórdia, foi aprovado por uma maioria de 20 votos a favor, sendo 14 do PPD-PSD, 5 do CDS-PP, uma do Sr. Deputado João Couto Fragoso, Deputado Independente, 6 votos contra, 4 do PCP e 2 do Bloco de Esquerda, e ainda 11 abstenções, sendo 8 do PS e 3 do Movimento Independente Ser Cascais. O Sr. Deputado Luís Salgado apresentou uma declaração de votos em nome do Bloco de Esquerda. O ponto número 6, o apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Alcabidez para a Escola Michel Giacometti, foi aprovado por uma maioria de 30 votos a favor, sendo 14 do PPD-PSD, 4 do CDS-PP, 8 do PS, 3 do Ser Cascais Movimento Independente e 1 do Sr. Deputado Independente João Couto Fragoso, e 4 votos contra do PCP e ainda 2 abstenções do Bloco de Esquerda. Não estava na sala, nesta altura, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Houve declarações de voto da Sra. Deputada Patrícia Salvador em nome do PCP, da Sra. Deputada Joana Vitorino em nome do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Gonçalves Lage em nome do PSD. Ponto número 7, apoio extraordinário à Junta de Alcabidez para o funcionamento do Complexo Desportivo de Alcabidez, foi aprovado por 30 votos a favor, sendo 14 do PSD, 4 do CDS, 8 do PS, 3 do Ser Cascais Movimento Independente e 1 do Sr. Deputado João Couto Fragoso, e 4 votos contra do PCP e 2 abstenções do Bloco de Esquerda.
Não estava na sala, na altura da votação, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. E foram feitas 2 declarações de voto, uma pelo PCP, pelo Sr. Deputado Luís Almeida, e outra pelo PSD, pelo Sr. Deputado José Vieira Simões. O ponto número 8, apoio ao Centro de Cultura e Desporto do pessoal do município de Cascais, foi aprovado por unanimidade. E não estavam, porém, na sala, ou não estava na sala, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Finalmente, o ponto número 9, que é o projeto Séniores, apoio ao projeto Séniores em Movimento, foi aprovado por 34 votos a favor, sendo 14 do PSD, 4 do CDS, 8 do PS, 4 do PCP, 3 do Ser Cascais Movimento Independente e 1 do Sr. Deputado Independente Couto Fragoso e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares não estava na sala na altura da votação. Senhores deputados, antes de passarmos à votação, eu chamo a atenção a má imagem que a Assembleia está a dar, que está a ser gravada em vídeo. O Presidente da Assembleia está a falar e boa parte dos seus deputados estão a conversar uns com os outros e já se ausentaram. É com estas e com outras que nós damos má imagem da democracia, senhores deputados. Por isso, eu queria apenas colocar à votação a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Secretário. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos. 5, 6 e 9. Eu li o que o senhor pôs, não foi o que...